Meu pai, o senhor pensou que eu não ia estar presente no seu aniversário, mas eu estou aqui deixando umas palavras para o senhor. Umas palavras de um homem que saiu de um país pequeno, de uma pequena aldeia de Portugal, Caranguejeira, e que veio para um país para conseguir uma grande vida. Mostrou toda a fibra que o senhor tem, toda a honradez, toda a vontade de trabalhar e de crescer como o senhor cresceu. Sendo um exemplo para a nossa família, sendo um exemplo de honradez, um exemplo de trabalho, de responsabilidade, e que isso passou para os seus filhos e passou para os seus netos. E passou tanto que os seus netos hoje também têm a cidadania portuguesa. Ama a sua pátria como ama aqui no Brasil. Então, eu quero deixar para o senhor que a alegria dos seus 80 anos, a oportunidade de ter esse convívio com o senhor, nos deixa muito alegre, muito contente. Eu lhe amo muito. Um beijão no seu filho. Pai, nessa data tão importante, eu quero lhe desejar feliz parabéns por 2 motivos. Primeiro, porque o senhor chegou nessa idade de 80 anos, bonito, saudável, alegre. E segundo, porque o senhor conseguiu formar uma família bonita, ter seus filhos, seus netos e manter todos nós unidos. Que Deus conserve o senhor com a gente por muitos anos. Parabéns, te amo muito. Um pouco da minha vida, contada para os meus netos e para que meus filhos amanhã tenham a oportunidade de voltar a lembrar do pai pelo seu passado. Nasci em Portugal, numa aldeia chamada Tubarão, na cidade de Leiria e na freguesia da Caranguejeira. Até os 13 anos, passei minha infância ali. Na infância, brinquedos na minha casa, na casa da minha mãe, não existia nada, mas coisa nenhuma. Os brinquedos teriam que ser feitos por mim, ou por meus irmãos, ou pelos amiguinhos que eu tinha naquela ocasião. Então, algum carrinho com rodas, etc., mas feito de madeira e feito por nós mesmos. Pegávamos uma tora de pinheiro, cortávamos com serrote, etc., e fazíamos a roda da própria roda do pinheiro. Então, era assim, e punha uma tábua, entendeu? Presa com os 2 eixos, o eixo na frente meio, como fazer rolemã aqui, e era assim que se brincava lá, porque não tinha dinheiro, a minha mãe não tinha, e não era a minha mãe, era, de um modo geral, todas as mães, salvo algumas que tinham um passado já um pouquinho diferenciado no sentido econômico. Esses tinham outro padrão de vida, mas a minha vida não era essa, a minha era outra. O meu degrau na escada era aquele de baixo, não era o de cima, não. Brincávamos também, sabe por quê? Que é próprio de criança. Cortávamos rama de pinheiro, sabe que é os galhos de pinheiro, né? Senta em cima, íamos para aquela ladeira, encosta de serra, sentávamos em cima daquilo e íamos até rasgar as casas. Até era assim que a gente fazia, mas nós éramos coisa da época. Na época era isso mesmo, porque não tinha essa regalia que nós temos hoje. E que as crianças têm hoje. Mas tem uma passagem que me chamou muita atenção, foi isso já estava para vir para o Brasil. Eu tinha uma feira lá em Leiria, que era a feira de 25 de março, então o pessoal vizinho ali daquelas vilas em volta e daquelas aldeias vinha para lá. E aparecia aqueles brinquedos como normalmente tem em qualquer lugar. O certo é que eu comecei a chatear minha mãe, eu não queria brinquedo, eu queria que a minha mãe me comprasse uma santa, porque eu vinha para o Brasil, e isso foi em 39. Eu queria a santa porque já estava na cabeça de minha mãe que eu tinha que vir para o Brasil por causa do meu pai, e porque tinha o problema da guerra. Aí eu pedi para minha mãe me comprar uma santa, não essa de fato, uma santa de barro. E minha mãe tinha dinheiro para comprar aquilo. E aquilo custava um valor insignificante, mas insignificante ela não tinha. E a minha mãe falou para mim, não posso comprar, filho, não posso comprar. Mas eu chateei ela tanto na feira,
E a minha mãe me aconselhou, fala, fica quieto, fiquei, mas não, criança é criança, acabou. E a minha mãe se descontrolou e deu uma bofetada na feira. E aquela bofetada eu tenho com ela hoje, até hoje. Não culpei a minha mãe. Eu peço desculpa e pedi desculpa e peço perdão a ela porque eu a chateei e eu tinha conhecimento como criança que ela não tinha possibilidades de me atender. Não com o poder de imaginação e de compreensão que eu tenho hoje. Mas eu já sabia que ela tinha dificuldade para me atender. Um dia, o vizinho, que era um fazendeiro, disse para a minha mãe se eu não podia ir comprar um remédio. E o remédio tinha que comprar na Caranguejeira. Era lá a única botica que tinha. Botica é a farmácia, né? Então, era a única que tinha o remédio que ele queria. Aqui naquela ocasião, aquele remédio não é como hoje. Vamos lá, damos um remédio, não sei o quê. Quando tinha o problema, teria que ir à farmácia, falar com o médico. E o médico era primo do meu pai. Era um frio danado, eu não tinha sapato, já andava descalço. A primeira vez que eu calcei um sapato, tinha 14 anos. E até ali, andava com umas botinhas, que eu vi para cá com umas botinhas pequenas. Sapato mesmo, porque nós vamos andar um sapato. Eu já estava com os meus 14 anos, foi aqui no Brasil que eu calcei o primeiro sapato da minha vida. Aí, lá naquela ocasião, era os pés no chão mesmo. E é um frio terrível. E eu não queria ir lá os caras. Minha mãe disse, não, tu vais correndo e voltas correndo. E o movimento, a batida dos pés no chão, você aquece o pé e você suporta o frio. E eu disse para minha mãe que eu não ia, que era frio demais. E a minha mãe levantou, pegou um seio dela, levantou aqui e mostrou, ela estava com uma ferida aqui debaixo do seio, uma infecção qualquer, né? E ela precisava comprar o remédio e não tinha não tinha dinheiro para comprar esse remédio. Aí a minha mãe levantou e disse, olha filho, olha aqui, tá vendo filho? Vai porque ele vai dar R$1, era um escudo e 50. Ele me dava um escudo e 50 de gorjeta. E com esse escudo e 50 completa o dinheiro que eu preciso para comprar esse remédio. Aí eu fui, chorando, mas fui, e fui lá buscar o remédio. Na volta, porque para baixo era fácil, porque era na descida, a coisa era mais fácil. Quando foi na subida, que era a serra, ali a coisa pegou, aí como dizem aqui, o bicho pegou, mas pegou firme mesmo. Bom, conclusão. Eu quando senti frio, meu pé começou a ficar duro. Você perde o movimento, o gelo, ele te perde o movimento, a articulação do pé e dos dedos, ela vai endurecendo, fica que nem um toco, que nem uma madeira. E comecei a chorar com dor. Uma senhora que morava na fazenda lá, que é onde eu passava num pedaço da fazenda, ela escutou eu chorar e foi ver quem era e por que é que eu estava chorando. Ela me chamou lá para casa e me levou para o fogo para aquecer os pés. E eu fiquei com um tempo enorme lá, até que eu voltei com articulação nos pés, etc. Fiquei lá mais de 1h30, 2 horas. Bem mais do que isso. Ela me deu lá um café, fez lá um sanduíche com uma linguiça, não sei o quê. O certo é que eu acabei ficando bem, no sentido de poder caminhar. Aí ela me deu uns tamancos dela, não sei, do filho, não sei, e eu calcei os tamancos e fui com os tamancos para casa, para não colocar os pés no chão. Então essa coisa da minha infância que marca, mas marcou muito. Aos 13 anos, saí de Portugal, com destino aqui a essa terra maravilhosa, que é o Brasil. E foi nos anos 1940, no começo de 1940. Um pouco antes do dia 27 de abril, eu saí da minha terra e fui para Lisboa, aguardando o embarque para vir para o Brasil. Naquela ocasião, era a época da guerra, porque se iniciou em 1939, e havia uma lei criada pelo governo português, que proibia um homem chamado homem com 14 anos, aos 45, não poderia mais sair do país sem autorização do governo. Seria uma mobilização para uma defesa, se precisasse o governo, naturalmente, no sentido de se defender da guerra. E assim eu vim para Lisboa. E
como toda criança, curioso. Como não tinha ninguém, era eu só, a única pessoa que estava me protegendo era a sorte, que não é pessoa, mas que é o destino, e a graça de Deus que me conduziu. Na minha estadia em Lisboa, com essa curiosidade que tive, eu desci. Hoje eu sei que foi pela Avenida da Liberdade, que naquela ocasião não sabia nem. Desci e fui olhando a cidade, olhando o movimento. Como não tinha ninguém para me repreender, nem para me chamar a atenção, eu só tinha que voltar à pensão onde eu estava, que era a pensão Sobral, tinha que voltar à noite. E com esta minha curiosidade, acabei me perdendo em Lisboa. E vendo a estátua de Pedro Álvares Cabral, dando umas voltas ali, admirando aquilo, me desorientei. Ao sair dali, me perdi. Esse foi o primeiro problema que eu enfrentei. Como tinha recebido instruções de minha mãe e do agente que tratou da documentação, para não procurar nada, não pedir informação, e eles não esperavam também, naturalmente, que eu fizesse isso. Isso é o começo da minha luta. Com essa tomada de posição, eu, ao sair de observar a estátua, em vez de voltar pela mesma avenida que eu vi, pela mesma rua, eu entrei numa rua em sentido contrário. E caminhei assim, caminhei até ao dia seguinte, e no passar da noite, aí por volta talvez de 1h, 2h da manhã, não sei qual era o horário, eu que não tinha nem almoçado, nem jantado, nem coisa nenhuma, estava com problema de fome. E a partir um incêndio lá numa rua, que é uma rua estreita e tal, e estavam tirando, que era no armazém, e estavam tirando todos os pertences lá dentro, enfim, a mercadoria que tinha dentro do armazém. E ali eu jantei de um modo curioso. Peguei um pão, era um pão comprido, quebrei no meio, na metade eu tirei o açúcar, tirei o miolo, enchi de açúcar e fui comendo aquilo. E fui andando, até que fui ter um lugar que tinha uma estrada de ferro. Estrada de ferro que eu achava que era por ali, que eu tinha passado dentro do comboio e fui na direção que o comboio seguiu. Atravessei o túnel, que é um túnel que tem lá, atravessei o túnel e isto deu ali o vigia, que estava ali vigiando, quando me viu dentro do túnel, ficou tremendamente preocupado. E começou a gritar. E foi lá, me agarrou, e tanto que o trem podia, aqui para nós é o trem, lá era o comboio podia ter me apanhado lá dentro, eu corria o risco de ter ficado por ali esmagado. E dali eu fui novamente para a pensão. No dia 27 de abril, eu embarquei num navio da Mala Real Inglesa e vim para o Brasil. Na primeira semana de saída, isto aí por volta da metade da semana, o navio foi atingido às 11 horas da manhã, por canhões, por um bombardeio de submarino, coisa que o valha. E o navio tinha 1.200 passageiros e o navio era um navio pequeno, quer dizer, aí começou outra luta. Era um desespero, quem estava dentro do navio queria sair e os marinheiros, etc., eles colocavam uma mangueira d'água no peito daquele jeito, jogava água e tinha pessoas que eram mais teimosos e eram mais medrosos, talvez, e eu também fui um deles, rolou pela escada abaixo com um jato de água. Isso são coisas que começou a minha vida ao deixar minha mãe, que ficou em Portugal com os meus irmãos, e eu estando sozinho no começo da minha vida. Na segunda semana, logo no começo da segunda semana, eram 3 da manhã, o navio foi atingido novamente por canhões, por bombardeio. Aí apareceu uma cena triste. Um senhor que estava acompanhado da esposa e que, pelo trajar e pela linguagem dele, né, eram espanhóis, e esse senhor gritando, feito um perdido, abraçando os filhos, chorando e gritando.
e os marinheiros jogando água e eles presos, agarrados um ao outro, que foi uma luta danada, mas conseguiram retirar o homem de lá. Mas uma cena, não esqueço mais. Nós ficamos entre um monte de cordas que tinha ali entre a parede do navio e esse arrimo de cordas. E ficamos ali escondidos. E eles colocavam porque não tinha o navio tinha um canhão antiaéreo lá. Então eles colocavam uns pacotes dentro do canhão, trancavam aquilo lá e o outro gritava lá em inglês, para não sei o quê, e o cara disparava aquilo. E achei aquilo uma coisa extremamente curiosa, porque aquilo ia até uma distância que a vista alcançava e o torpedo caía na água e a água subia assim, e dava impressão para nós que éramos crianças que a água batia no céu. Então a gente chamava, olha, aquela bateu no céu, essa que bateu. E assim vi até o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro a Santos. Em Santos, outro problema delicado. Quando estava em Portugal, o agente das passagens prometeu à minha mãe que um primo de meu pai, que morava no Paraná, e que era fazendeiro, que ele já estava aqui há vários anos, foi a Portugal passear, e como coincidiu a minha vinda para cá com o regresso dele, ele prometeu à minha mãe que ela não precisava ficar preocupada, que quando chegasse aqui, qualquer problema que desse, ele me dava assistência. Meu pai estava em Buenos Aires e tinha que vir para cá. Como ele era escultor, ele trabalhava lá e estava terminando um serviço, que era um trabalho que ele tinha contratado para fazer. E prometeu à minha mãe que me esperaria no porto. Como de fato ele chegou para esperar, só que a polícia não deixou entrar. Este senhor que disse que era primo do meu pai, me prometeu para mim, para minha mãe, mais para minha mãe, porque eu era uma criança, disse, não se impressione, prima, que quando chegar lá eu assumo a responsabilidade que tiver que assumir. Como ele já não assumiu em Lisboa, porque ele nunca me deu a menor importância, ele foi para um outro hotel e eu fui lá para a pensão, e ele nunca me visitou, nem quis saber de mim, e o modo dele pensar tem que ser respeitado.